Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, que Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de todos os inscritos. Sem perda de tempo, eu quero aqui trazer uns cortes do canal do pastor Giovanni Dias. Isso mesmo, bênção de Deus, meu amigo, homem de Deus. E ele trouxe até mesmo algo muito interessante. Se vocês ouvirem um choro aqui diferenciado, é a Meg, é a minha cachorrinha, ela morre de medo de bomba, está soltando, ela está aqui no meu pé, chorando, então desconsidera. Vamos voltar lá. Um pastor que enganou muitos há anos é o pastor RJ ou o pastor Jotinha. O pastor Giovanni traz umas curiosidades que nem eu sabia e eu gostei do negócio e eu estou trazendo aqui para vocês. Não é porque é pastor que eu vou passar um pano, vou falar, não. Tem padres, tem pastor, tem muitos aí que se diz o nome do Senhor e não é. Ele falou que ele é o último pioneiro da Assembleia de Deus. Ele falou que atravessou um rio em cima de um crocodilo. Falou que já esteve com Daniel Berg, falou que é descendente da tribo de Judá. É um mentiroso, né? Você vai ver o que o pastor Giovanni fala. E é cada coisa. E o pastor Giovanni, ele vem falando algo muito sério, algo para poder despertar nós os falsos que tem por aí. Tem pastor falso, tem padre falso, tem muitos falsos por aí. Você precisa de uma renda extra? Fique no final desse vídeo, eu vou te ensinar como você tem uma renda de 100 a 600 reais na sua casa com o seu celular e a sua internet. Tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade e você pode descadastrar a qualquer momento. Fique agora com esse vídeo, é muito interessante e você precisa saber, sabe por quê? Tem pastores falsos por aí. Tem muitos falando em nome do Senhor, não é em nome do Senhor. O que o pastor Giovanni vem falando aqui. Preste bem atenção. Hoje eu quero falar sobre o pastor JR, né? O pastor Jotinha. Eu quero mostrar aqui algumas de suas mentiras, e mentiras essas que eram contadas em cima dos altares da igreja, né? Onde ele era convidado a estar ali pregando a palavra de Deus, e aí você vai ver ele contando aqui que ele era o último pioneiro da Assembleia de Deus vivo, que ele foi junto com Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundaram a Assembleia de Deus. Ele disse que nasceu em 1910, que era descendente da tribo de Judá, que era um judeu nato. Ele também fala que atravessou o rio em cima de um crocodilo. Ele também diz que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado do famoso general, né, Douglas MacArthur, né? E foi atingido por um fuzil, por uma bala de um fuzil que parou na Bíblia que estava no seu peito, e a bala parou ali no Salmo 91. Também diz que nunca casou, nunca tocou em uma mulher, né? E que ele, assim como ele veio ao mundo, ele iria voltar deste mundo. E também fala sobre a questão da aposentadoria, que Deus inchou o coração dele para que ele pudesse se aposentar. E aí o que acontece? Ele aposentou, depois o coração dele voltou ao normal e a aposentadoria dele ia subindo. Até a graduação daquilo que ele teria sido aposentado foi subindo, né? E ele passou né, na sua última fala, ele disse que estava ganhando quase 15 mil reais, né? E também ele fala que conheceu o Lampião. Bom, eu vou mostrar para vocês porque às vezes eu falando fica até meio difícil de acreditar, e a igreja aplaudindo, a igreja glorificando a Deus. O final dele foi triste porque ele morreu ainda no erro da mentira. Até o último suspiro da vida dele, ele mentiu. E aí eu quero, dentro disso, trazer para você 10 pecados que têm afastado o homem de Deus. E dentro desses pecados, nós vamos falar da mentira. Escuta só isso aqui para você não dizer que eu estou inventando coisas. Dá uma olhada. Nasci em 1910. Completei agora no dia 24 de junho
97 anos. Nasci numa cidadezinha à beira da praia da Galileia, por nome de Cafarnaum da Galileia. Judeu nato, descendente da tribo de Judá, onde ele que está aqui na nossa frente nasceu também. Jesus Cristo, Deus bendito por todos os séculos. Como é que a pessoa ela chega ao ponto de perder o temor e falar, né, que em nome de Jesus, que Jesus que estava ali também no culto, também havia nascido lá? É o cúmulo, né? É o cúmulo, a pessoa mente e ainda mente em nome de Deus. Pastor, essa live é para quê? Essa live é para te trazer um alerta, um despertamento de que há muitos nesse tempo que se levantam. Aquele Guiné, né, que diz que era do Racionais, que era MC, se converteu e contando que ficou morto 3 dias dentro de uma geladeira e aquela loucura, tudo mentira, né? Tem também outros aí, aquele bruxo lá, o tio Chico, que também foi descoberto a farsa, né, do seu testemunho, que na verdade aquilo era tudo uma invenção da sua cabeça e pregou o Brasil todo, ganhou muito dinheiro aquele cara em cima das suas mentiras. Aquele pastor também, Adeildo Costa, que pregou nos Gideões Missionários, né, era pregador dos Gideões Missionários, e ele contou um testemunho que na época eu fiquei muito mexido com aquele testemunho, né, me comoveu muito, que ele era morador de rua e tentou entrar na Igreja Assembleia de Deus para ouvir a palavra, os obreiros não deixou, e que cuspiram na marmita dele antes de dar para ele. Era tudo uma mentira. Olha aí, verdade, eu vi esse vídeo, achei interessante. Então você vai ver, vamos até o final que você vai entender que tudo isso não passava de ilusões, de mentiras, né, cujo objetivo central é ganhar dinheiro, é ter agenda, sabe? É fazer o povo de idiota, o povo de trouxa. Essa é a grande realidade. Cheguei no Rio, 6h30. Cheguei no Rio, 6h30. Fui me matulando nas costas, minha barraca nas costas. O rio cheio, rio largo, cheio de água, correnteza. Eu disse, mano, como é que eu vou passar para esse lado de lá? Não tinha barquinho, a água levou tudo, aquele mar enorme, aquele rio enorme. Senhor, por onde é que eu vou passar? Quando eu olhei, lá vi um toco daqui, lá na frente, um toco grande e largo. Lá vi aquele toco, pela correnteza, lá vi aquele toco grandão. Tinha uns 6 ou 7 metros. Lá vem, quando chegou perto de mim, parou e eu pulei em cima. Bom, Deus mandou aquele toco. E lá vai o toco pela correnteza, lá vai, passou na correnteza, passou. Quando chegou no outro lado, o toco parou. O toco parou. Eu fiquei olhando para o toco e eu vi um negócio assim, iluminando aqui do lado de cá do toco. Eu disse, o que é aquilo? Parecia uma bola de gude aqui iluminando. Viu? Aí eu peguei a lanterna e iluminei. O toco abriu uma boca desse tamanho. Era um crocodilo, um bicho bravo daquele. Quando eu cheguei na congregação, os irmãos falaram assim, por onde o pastor veio? Eu vim pelo rio. Como pelo rio? O crocodilo passou eu. Quer dizer, ele disse que o crocodilo atravessou ele de um lado para o outro. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? É uma mentira pior do que a outra. Nós estamos vendo isso acontecer também com a nova geração. A nova geração está se perdendo. É muito preocupante esse tema e é importante a gente abordá-lo aqui. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho 27 anos de ministério. E nesses 27 anos em que eu sirvo a Deus, eu já vi muita barbaridade. Eu tô de pé na presença de Deus. Olha para cá, eu vou até aumentar minha tela antes de eu continuar. Eu só estou de pé na presença de Deus porque eu sempre olhei para Ele. Porque se eu estivesse focado e olhando para o homem, hoje eu não estaria na presença de Deus. Porque há muita sujeira, há muita barbaridade, há muita falcatrua em nome de Deus. Quando de Deus não existe nada, nada.
Nada. Então, essa live é para você. Se um dia eu recebo muitas mensagens, pastor, estou desanimado da igreja, eu descobri isso e aquilo do meu pastor, da minha pastora, né? Estou com um problema lá com o presbítero, eu descobri que ele é isso, que ele é aquilo. Para de olhar para o homem e olha para Deus. A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus não se baseia em atitudes de homem. E eu vou falar sobre isso, sobre escândalos. Escândalos não tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é a minha vida e a minha comunhão com Deus. O resto é apenas resto. Vamos seguir aqui para ouvir mais um pouquinho dessas mentiras. E eu quero que você vai anotar aí 10 pecados que mais afasta o homem de Deus, tá bom? Aí fui pra guerra em 44. Fui pra guerra, ficava perto do general Douglas MacArthur, ao lado. Você vai ver quando que esse velho nasceu. Você vai ver se essas datas aí, se elas são verdadeiras. Aí os aliados avançaram pelas praias, na Normandia, no norte da Itália. Aí eu estava lá, 2 estrelas aqui com capote. Eu não estava com arma não, que é cruz vermelha, não é só salvamento. Aí estava lá ao lado, ele colocava eu como mascote. Aí, quando nós descemos na praia, aí veio uma bala de fuzil em mim. Aqui no meu coração. Aí entrou a bala no coração. Aí eu caí lá na frente. Foi divulgado pelo diário, saiu no Mensageiro da Paz e saiu por todos os jornais do mundo. Aí quando eles abriram a minha túnica, a Bíblia estava aqui, a bala foi até o Salmo 91 e ficou. Nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca casei, nunca nem namorei. Como eu nasci, eu sou. Tá bom. Aí deu um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. 9 meses no coração. Inchou meu coração. Foi inchado. Não doía não, só foi inchadão. Aí fui lá pro médico. O médico acusou 2 neurismas. Não tem mais jeito não. Naquele tempo que tinha problema no coração, morria. Aí foi pro presidente. O presidente aposenta ele. 15 dias, eu peguei a aposentadoria na mão. Quando eu peguei a aposentadoria na mão, o coração veio, voltou ao normal. Vocês entenderam isso aqui? Deus mentiu para ele. Quer dizer, ele não tinha problema nenhum de coração. Segundo ele, no dia que ele foi no INSS para o médico fazer a consulta, o coração dele inchou e apareceu 2 neurismas. E aí, quando ele pegou o papel da aposentadoria na mão, o coração dele voltou ao normal. Aí, eu fui aposentado como porteiro. É isso mesmo, irmão Zanoda. Olha lá. Ele foi aposentado, irmão Zanoda, como porteiro. Ele foi aposentado como porteiro. Aí vai vendo o que aconteceu. Mas o tempo foi passando, eu fui auxiliar de portaria. O tempo foi passando, eu fui auxiliar de escritório. Eu fui ajudante administrativo, fui mais 2 coisas. Hoje eu estou como técnico em administração, eu não sei nem o que é isso. Como que Deus vai fazer um negócio desse? Se o cara não estudou. Isso aqui é jeitinho brasileiro, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Deus, não. Aí ele tá dizendo que a aposentadoria dele foi subindo. Ele foi aposentado como porteiro, mas no final ele já estava como técnico, né? Como auxiliar administrativo, e ele nem sabe o que é isso, ganhando quase 15 mil reais. Dá uma olhada. Em administração, eu fico pensando, o que é isso? Tenho 13º, recebo férias, participação de lucro, e um salário de 14.900. Oh, aleluia! Lá o céu piscou. Aí o irmão disse, olha a Jotinha pra ali pra frente. Lá vi uns 70 homens montados a cavalo. Ô, irmã Delma, ele vai falar agora do encontro dele com o Lampião, tá? E o Lampião, ele morreu, quer ver, ó? O Lampião morreu em 38. Ele não tinha nem nascido ainda, você vai entender. E outra coisa, irmã Delma, ele namorou sim, viu? Casou. Mentiroso. A máscara dele caiu. Infelizmente morreu mentindo, morreu na mentira. Aqueles homens com rifle aqui, cheio de bala, faca por aqui, e umas moças bonitas também, com a roupa caque, de bota, cheia de faca, de bala. Aí chegou perto de nós, fez o cerco em nós, rodou. Aqueles homens encarados, barbudo. Aí saltou um do olho meio, parece que não enxergava bem do olho. Aí ele falou assim, vocês são da nova seita? Disse, somos.
Você é pastor? Eu disse: onde é que vocês vão? Vocês vão lá para a aldeia. Você é pastor, né? Estendeu a mão. Capitão Virgulino, Lampião. Lampião. Meu Deus. Estendeu a mão. Eu disse: pastor JR, ore pelos meus cabras. Ele colocou tudo em joelho, eu coloquei as mãos, orei por ele, depois falei de Jesus para ele. Falei o que tinham feito com Jesus, mataram ele. Ele sendo justo, ele disse: se eu tivesse lá, eu pegava aqueles cabras, eu fazia picadinho deles. Ele não entende, né? Aí ele pegou 5 rapaduras, mandou dar 5 rapaduras para nós. Uma sacola, uma mochila de açúcar, uma mochila de café, uma mochila de biscoito, e deu um pedaço de carne seca para nós, desse tamanho. Olha os detalhes. Aí montou a cavalo. Quando eu disse assim: olha, lembre-se o homem que morreu na cruz. Saiu do cavalo assim, ele parou o cavalo, o Lampião parou o cavalo, olhou assim para mim, disse: eu vou me lembrar. Aí montou a cavalo na fila, aí cantou aquela moda que eles cantavam: olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso eu tudo cantando. Foram embora. Quando eles saíram, nós nos velhamos: Senhor, Meu Deus. tu mandasse os cangaceiros dar comida para nós. E quando eu não esperei... Acho que por ser um idoso, as pessoas acreditam, né? Por ser um senhor, acha que não tem a capacidade de mentir. Vamos continuar aqui, ó. E quando eu não esperei, os 2 homens entraram em Santa Maria. Um por nome de Daniel Berg Olha isso. e o outro de Gunnar Vinig. Aí eles me chamaram, conversaram comigo. Aí quando eu olhei para eles, eu vi que eles eram enviados de Deus. E ele disse assim: pastor Jotinha, nós precisamos de você também nesta obra. Aí Deus me deu o hino. Ele fala também que ele é escritor de vários hinos da harpa cristã. Olha só olha o absurdo que esse pastor disse. Ele é o autor de vários hinos da harpa cristã. Vou colocar para você ouvir, ó. Aí Deus me deu o hino primeiro da nossa harpa cristã. Cante comigo. Deus prometeu com certeza. Vamos ver a verdade? Escuta a verdade. Investigação realizada por pastores assembleianos descobriu o que qualquer ser racional já sabia. O pastor Jotinha era uma grande farsa. Na investigação, verificou-se que os números do RG e CPF que constam na ficha cadastral do pastor Jotinha são os mesmos de José Rodrigues Ferreira. Ele não nasceu em Cafarnaum, Israel, mas em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sendo filho de Pedro Vicente Ferreira e Idalina Rodrigues Ferreira. Também não nasceu em 1910, e sim em 1935. Diferente do que ele afirmava, de que nunca casou, tampouco tocou em mulher. Foi casado com Esmeralda da Silva Ferreira, tendo se divorciado em 1987. Nenhum hino da harpa cristã é de sua autoria. Nunca esteve com Gunnar Wingren, nem com Daniel Berg. Dentro disso, eu quero ler com vocês aqui Romanos, tá? Romanos, vamos aqui baseado na palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 6, tá? Romanos, capítulo de número 6. Eu quero ler essa passagem para nós entrarmos aqui em um comentário importantíssimo agora a partir disso, tá? Romanos, capítulo de número 6. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou ler aqui só um versículo, que é o verso de número 23, tá? Romanos 6 e 23 diz da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que lindo isso aqui, né? Que extraordinária essa passagem que nós acabamos de ler. Deixa eu dizer algo para você que está aqui me acompanhando, para você entender, tá? O comentário que nós vamos trazer aqui, tá? Eu quero trazer aqui para você os 10 pecados mais graves da Bíblia Sagrada.
É isso mesmo. 10 pecados mais graves da Bíblia Sagrada. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, existe esse negócio de pecado grave e pecado não grave? Existe pecadinho e pecadão? Todos os pecados não são iguais, pastor Giovanni? Não. Eu vou explicar para você aqui, escute o que eu vou te dizer, preste muita atenção nisso. Tudo que existe na Terra é uma réplica, podemos dizer assim, é um espelho daquilo que existe no mundo espiritual. E dentre todas essas coisas, que é uma réplica do mundo espiritual, do mundo invisível, está também as leis que regem os povos, as leis que regem as nações. As leis que regem as nações são leis que nada mais e nada menos é um espelho da própria lei para o ser humano. Então, dentro das leis civis, das leis da sociedade, da lei criminal, da lei moral, de tudo que existe aqui no Brasil, por exemplo, existem alguns crimes que são cometidos, que esses crimes são tratados diferentes de outros. Crime é crime, mas nem todo crime tem a mesma sentença, você está entendendo? O crime, por exemplo, da pessoa, ela roubar, um exemplo, roubou uma agulha, foi lá no supermercado e roubou uma agulha. Foi lá no supermercado, por exemplo, e roubou um salgadinho. Essa pessoa está cometendo um crime, ok? E ela tem que pagar pelo seu crime. E ela vai pagar pelo seu crime. Porém, é diferente de alguém que explodiu um caixa rápido, um caixa eletrônico. É totalmente diferente. Você não pode condenar alguém que roubou um salgadinho com o mesmo período de prisão e dentro do mesmo presídio que alguém que roubou um caixa eletrônico, que explodiu, que fez um sequestro, sabe? Que trocou tiros com os vigilantes do carro forte. Nós não podemos tratar alguém que comete um latrocínio, que matou para roubar, como alguém que simplesmente deu um empurrão em outra pessoa. Você empurrou uma pessoa, você está cometendo um crime, um pecado. Você está ofendendo. Agora, não é a mesma sentença de alguém que cometeu um latrocínio. Então, no Brasil, por exemplo, a pena máxima que existe é para latrocínio. Latrocínio, sequestro, né? São as penas máximas de 30 anos dentro da Constituição. E aí vai descendo, tráfico internacional, e vai descendo até chegar naquele crime que você simplesmente paga uma cesta básica, paga um trabalho comunitário ou algo semelhante. Assim também é perante os olhos de Deus, gente. Perante a Bíblia Sagrada, existe graduações de pecados. Pecado é pecado, como crime é crime, mas existe graduações. E o que essas graduações significam, pastor Giovanni? Essas graduações significam que, se a pessoa não se arrepender do mesmo, lá na eternidade, a pessoa vai sofrer mais do que outros que cometeram pecados menores. E diante dessa sentença, eu quero dizer para você os 10 pecados que mais sentenciam as pessoas em vida e depois, se não se arrependerem, na eternidade. O que é pecado, pastor? Pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é um crime, sabe, espiritual que eu pratico contra Deus ou contra o meu semelhante. Isso é pecado. Pecado é uma ofensa contra o Todo-Poderoso. Quer seja contra a sua santidade e quer seja contra a sua autoridade. Existem duas maneiras do ser humano pecar contra Deus. Pecar contra a sua santidade e contra a sua autoridade. Tá certo? Então vamos lá, eu vou te explicar aqui esses pecados, tá? E na escala dos pecados, eu separei aqui 10 para vocês, 10 para nós comentarmos, que são os 10 pecados mais terríveis, que mais têm levado pessoas a passar uma eternidade longe de Deus. E eu gostaria que você, agora, nesse momento, escrevesse aqui, me ajudasse aqui, os moderadores. Vai anotando aí no chat, vocês aí, tá? Eu vou falar o primeiro, você anota aí. Qual o primeiro, pastor? Esse que eu tô dizendo que é o primeiro mesmo, tá? Qual o primeiro, pastor? Se chama idolatria. A idolatria, gente, ela é o maior pecado que o ser humano
possa cometer em vida. Por que a idolatria é o maior pecado, pastor? Quando Deus escreveu as 10 leis, nas tábuas de pedra e entregou para Moisés, o primeiro que Deus colocou ali, ele disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, passa para o povo isso aqui, ó. Não terás outro deuses diante de ti. Não fará imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, do que está debaixo da terra, do que anda, do que arrasteja, do que respira, de nada disso. Porque isso é abominável, é abominação perante o Senhor. A abominação é um pecado com agravante. Obrigado, irmão Zanotto, os irmãos aí que estão escrevendo. Irmã Rosa Malta. Quando eu pratico a idolatria, eu estou afrontando a grandeza de Deus. Pastor, o que é a idolatria? Idolatria é nada mais e nada menos do que eu levantar um outro ídolo para substituir o verdadeiro Deus. Idolatria é eu tirar Deus do trono e colocar o meu ídolo. Esse meu ídolo pode ser um boneco de gesso, pode ser um boneco de madeira, pode ser um boneco feito de ferro, pode ser um boneco de qualquer artefato manipulado pela mão dos homens, ou até mesmo um ídolo vivo, um ser humano vivo que eu simplesmente venero, o adoro e tenho esse ser humano como ele ser acima de Deus no tocante à minha adoração. E é o que mais tem nos dias de hoje. Esse pecado tem se alastrado dia após dia na face da terra de uma forma assustadora, gente. Hoje em dia existem adoradores de pregadores, adoradores de apóstolos, adoradores de bispos, adoradores de pregadores, de cantores, adoradores, sabe, de jogadores de futebol, adoradores de mentirosos, de tanto tipo de pessoas que são, sabe, são meros comedores de vegetais, mas que recebem a adoração de multidões de pessoas. E o mais triste de tudo isso, você sabia que tem ser humano que gosta de ser adorado? Que gosta de ser venerado? Que gosta de ser, sabe, aclamado pelas pessoas? Por que você acha que esse Jota aí continuava mentindo? Porque as pessoas aplaudiam, porque as pessoas gostavam daquilo, porque as pessoas pagavam para ouvir aquela mentira, que os pastores davam oferta para ele ir nas igrejas contar essas mentiras. Por isso, e é isso, foi crescendo dentro dele, foi inflamando o seu ego. Você consegue compreender? Tá dando para entender aqui o que eu tô falando, gente? Tem muitos pregadores do evangelho que eles amam ser afagado pelas pessoas. Amam as pessoas correrem até eles e terem eles, sabe, como um vice-deus na face da terra, como uma vice-deusa. Você respeitar uma pessoa por aquilo que Deus confiou na vida dela, não é pecado, na vida dele e na vida dela não é pecado. Você simplesmente reconhecer a dádiva de Deus na vida de uma pessoa e também até mesmo, sabe, reconhecer e elogiar dizendo, olha, parabéns, por isso que Deus te deu, por isso que você conquistou. Isso não é pecado. Mas a idolatria é um requinte a mais do que isso. A idolatria é um requinte de adoração. É um requinte de que eu preciso me curvar, eu preciso tocar, eu preciso pegar. Eu reconheço que tu é totalmente diferente, que você está em outro patamar. Isso é idolatria. Isso é espírito do diabo. Isso é engano, isso é trevas. Vamos lá para o segundo? Vamos aqui para o segundo pecado gravíssimo que a Bíblia Sagrada nos mostra que é grave. Se chama, anota aí, prostituição. A prostituição é um pecado tenebroso. Tenebroso. Porque a prostituição é um portal que o ser humano abre para todo tipo de espírito ruim entrar na vida dele e na vida dela. Pastor, o que seria a prostituição? Me explica o que é a prostituição. A prostituição vem de porneia, vem da pornografia. Vem, sabe, da entrega à prática do sexo ilícito. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, preste atenção nisso, porque isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa, ela prostitui, por exemplo, o homem ele é casado e ele deixa a sua mulher em casa, ela deixa o seu marido em casa e vai ter uma relação sexual com outra pessoa. Quando acontece o ato, é um corpo entrando dentro de outro corpo.
E esse corpo que está entrando dentro de outro corpo faz com que os demônios que estão atuando na vida de ambos venham ter acesso para trabalhar, entrar e sair na vida de ambos. Então, o cidadão ele saiu de casa e foi ter relação sexual com a prostituta. A partir do momento que ele coadunou com a prostituta, tudo que tem dentro da vida dela entra na vida dele. Todos os espíritos que ela adquiriu deitando com 10 homens, sabe? Sendo a vendedora de amor naquele dia, aquele espírito vem e passa para a vida desse homem. Em forma de perturbação, em forma de doenças, em forma, sabe? De todos os tipos de tormentos, porque a prostituição é nada mais e nada menos do que uma porta que nós abrimos para demônios agir e trabalhar na nossa vida. Daí que o mundo vive isso. O mundo vive essa porneia. O mundo vive, sabe, esse sentimento insaciável, esse sentimento demoníaco, que nada mais e nada menos é do que um pecado gravíssimo. Creia no que eu estou dizendo para você nesse momento, acredita e credibilize isso. O inferno está cheio de pessoas nesse exato momento. Quando eu digo pessoas, eu digo de almas que se perderam. Sabe? De pessoas que se perderam por quê? Por causa da prostituição. Desde os tempos primórdios, a prostituição serve como invocação de demônios. As religiões pagãs, as religiões diabólicas, sempre usou a prostituição como um portal para invocar os espíritos tenebrosos. Entende? E até nos dias de hoje, as religiões demoníacas dão muita ênfase a esse assunto. As religiões diabólicas dão muita ênfase a esse assunto. Olha a briga e a demanda que nós estamos vendo no mundo afora, de pessoas querendo essa liberação, esse tema que tem por aí, de que estão querendo defender um novo modelo de família. Na realidade, não é novo modelo de família. Estão querendo liberar o sexo que a Bíblia proíbe. Estão querendo liberar as orgias, os bacanais, a perversidade, a maldade, tudo que não presta. É isso que eles estão querendo. Com o rótulo de novo modelo de família, com o rótulo de liberdade, com o rótulo de cada um fazer aquilo que quer, quando na verdade é o próprio espírito maligno trabalhando para que as pessoas venham viver envolvidos em uma porneia, em uma situação tenebrosa que nada mais e nada menos é do que o pecado gravíssimo e que atrai os piores demônios da face da terra. Eu falo com pessoas aqui que estão me assistindo nesse momento, que vivem envolvido em pornografia. Cuidado com a pornografia. Você pode estar escondendo da tua esposa, escondendo do teu esposo, do teu marido, dos teus pais, do teu namorado, mas diante dos olhos de Deus, ninguém esconde. Cuidado com a prostituição. Cuidado com esses grupinhos de WhatsApp que vivem mandando videozinho pra lá e pra cá, fotinha pra lá e pra cá, sabe, conversinha dali e daqui. Cuidado. Porque você pode estar abrindo, sabe, o precedente para demônios tenebrosos atuarem na sua vida, no seu casamento, na sua saúde e em todas as áreas da sua vida. Sabe? O que eu estou falando aqui pode soar no ouvido de muitos. Ah, misericórdia, pastor, se eu falar uma coisa dessa. Tem pessoas aqui nos assistindo agora que estão amarrados, enlaçados, presos por esses espíritos, presos por esses demônios. É isso mesmo. E eu falo olhando nos olhos de todos aqui, sem nenhum receio. Tem pessoas aqui me assistindo agora que estão presa por esses demônios. Prostituição não é somente, sabe, a vendedora de amor que está lá fazendo ponto nas esquinas ou no cabaré, não. Prostituição é você no teu celular, tá ali, ó, sabe, vendo videozinho, historinha de conversinha de lero-lero. Cuidado. A prostituição é tenebrosa, tá? Vamos seguindo aqui, vamos continuar. Deixa eu só fazer um pedido aqui, tá? Antes de ir pro terceiro detalhe. Deixa o teu like, gente. Estamos aqui, ó, com mais de 100 likes a menos, sabe? Estamos com like defasado. Me ajude aí, coloca aí em nome de Jesus. Deixa o teu like, você que não deixou. Vamos subir essa audiência, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer essa audiência subir. E eu tenho certeza que Deus estará fazendo coisas grandes aqui em nosso meio e alertando e orientando pessoas a respeito de pecados que só Deus para ter misericórdia, tá bom? Esse pecado, gente, esse é gravíssimo, é o terceiro. O terceiro que tem levado muita gente à perdição eterna. Qual que é esse pecado, pastor Giovanni? O nome desse pecado é, anota aí, dúvida.
Dúvida. Obrigado, Mazanoda, pelo like, viu? Dúvida. Incredulidade. Você pode colocar dúvida, um tracinho, incredulidade na frente. A dúvida é um dos pecados mais graves que existe na face da terra. A dúvida é, sabe, o maior abortivo de milagres na vida de uma pessoa. A dúvida é a causadora da destruição da fé de todos os seres humanos que dá lugar para ela. E eu já vou te explicar. A função desse pecado chamado dúvida, gente, é destruir a sua fé. A função desse pecado chamado dúvida é te afastar de Deus. A função desse pecado chamado dúvida, sabe, é abortar, é bloquear todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. A dúvida, pastor, como que a dúvida entra? Escuta que eu vou te dizer, isso aqui é muito sério. Tá? A dúvida, ela começa a trabalhar na vida de uma pessoa partindo de um princípio. E isso aqui é importante você se atentar. Sabe como que a dúvida entra na vida de uma pessoa? Quando eu começo a abrir os meus olhos e os meus ouvidos para as más conversações. Sabe? Para aquelas conversas que são de escárnio, de zombaria da fé. As conversas que não edificam. Então, dentro de mim, começa a entrar dúvida. Quando você começa a alimentar, sabe, essa voz satânica que vem através de um instrumento de Satanás, aí dentro de você se instala algo chamado dentro de você, chamado de malícia. E aí essa malícia, ela começa a crescer em forma de fermento e gera dentro de você esse terceiro pecado que eu estou comentando, que é a dúvida. Quando Jesus chegou em Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas tinham semeado o comentário em Nazaré da seguinte forma: ele está por aí, hein? Operando milagres, curando pessoas, libertando os oprimidos, trazendo os seus sermões, diz que é filho de Deus. Mas em contrapartida, nós aqui de Nazaré conhecemos a sua mãe, que é a Dona Maria, conhecemos seu pai, que é o seu Zé, né, que trabalha lá na carpintaria, e conhecemos toda a sua família. Isso aí, ó, não tem nada de filho de Deus, não. E essa conversa começou a entrar na mente das pessoas, e quando Jesus chegou em Nazaré, ele não pôde operar milagres ali por causa da dúvida e da incredulidade deles. Ou seja, em outras palavras, ele não pôde operar em Nazaré por causa da dúvida que estava instaurada dentro daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele orou apenas por alguns ali e já saiu e voltou para Cafarnaum. Mas por que disso? Porque a dúvida, sabe, o fermento, a semente da dúvida é as más conversações. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo expressou dizendo: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. E que costume melhor do que praticar a fé original? Que costume melhor do que praticarmos a fé verdadeira? E a má conversação vem para corromper, sabe, essa fé verdadeira e gerar dentro de nós a dúvida. Tem pessoas aqui, sabe, que não acreditam mais em homem de Deus, que não acreditam mais no verdadeiro evangelho. Tem pessoas aqui que não acreditam mais, sabe, em pregadores. Ah, pastor, é tudo igual. É tudo mentiroso, igual já tinha. É tudo igual. Mas por que a pessoa está com essa mentalidade? Ela não foi a vida inteira assim. Ela está assim porque a sementinha a sementinha da malícia foi plantada e gerou toda essa dúvida e essa incredulidade, ao ponto que a pessoa criou uma resistência contra as coisas espirituais. E isso é um pecado grave. Por quê? Porque a dúvida bloqueia todas as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. Ah, pastor, mas o que o senhor me diz dos escândalos? Escândalo sempre vai existir. Eu estou no evangelho há 27 anos e todo dia eu sei de escândalo, mas e aí? E aí que eu não posso, irmã Nancy, deixar isso entrar em mim. Esse escândalo não é problema meu. O meu problema é cuidar da minha vida.
O meu problema é manter a minha comunhão com Deus. O meu problema é examinar as escrituras para estar aqui apto para trazer o ensinamento. Agora, se eu começar a olhar para escândalo, o escândalo de um, escândalo de outro, eu não vou pregar para você. O que eu vou te ensinar? O que eu vou vir aqui fazer aqui na live se não falar de escândalos? Entende? Então, cuidado. Não foque em escândalo, não foque em pecado alheio. Cuide da sua espiritualidade, porque a incredulidade, a dúvida, ela vem embasada nisso, naquilo que você deu muita ênfase, no que está vendo ou no que está ouvindo perante Deus. Entendido? Ok? Vamos para o quarto? Mas antes de eu falar o quarto aqui, a nossa irmã fez um comentário interessante, né? Falando, não pode ficar falando de escândalo, porque se escandaliza. Minha irmã, a Bíblia fala que nós há de julgar os anjos. Que dirá esse mundo pecaminoso, essas ações desses filhos das trevas que querem desvirtuar o povo de Deus. Nós temos que denunciar sim. Se eu vejo e me calo, eu sou covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então a gente denuncia mesmo, mas não focamos no escândalo. Tanto é que de 100 lives aqui no meu canal, uma ou outra é denunciando esse tipo de gente e trazendo um comentário bíblico em cima disso. Ok? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Obrigado pelo comentário e já vou agradecer os irmãos que estão fazendo o superchat, tá? Vamos pro quarto aqui. Deixa eu só fazer mais um pedido, gente. Deixa o like. Você que ainda não deixou, olha, a audiência tá subindo, hein? Graças a Deus. A gente percebe que o canal está tendo a contenção para não chegarmos a um número alto de pessoas, mas graças a Deus hoje o alcance está sendo quebrado. Graças a Deus já você. Então você que não deixou o like ainda, deixa o seu like, tá bom? Eu tô vendo aqui o like. Tem pessoas que estão aqui que ainda não deixou. É só você apertar aí o joinha pra cima, tá bom? Que vai nos ajudar. Comenta na linha do tempo, deixa o seu like, isso ajuda a gente a romper o algoritmo e mais pessoas serão alcançadas, tá bom? Deixa Deus te usar aí. Vamos lá então. Quarto pecado. Anota aí, esse quarto pecado também está na escala dos 10 pecados graves que a Bíblia aponta, tá? Qual que é, pastor? Quarto, orgulho. Orgulho, é isso mesmo. Orgulho. O orgulho, gente, é um pecado gravíssimo. Por que o orgulho, pastor, é um pecado gravíssimo? As pessoas muitas das vezes confundem o orgulho, sabe, com soberba. Qual que é a diferença, pastor, do orgulho para a soberba? A soberba, gente, é um manifesto. Eu manifesto a soberba quando eu simplesmente me acho autossuficiente diante dos demais. Eu sou soberbo quando eu tenho o nariz empinado, quando eu me acho autossuficiente. Eu estou acima dele, eu estou acima dela, eu sei mais, eu tenho mais, eu posso mais. Então, isso é soberba. Pastor, o que é então o orgulho? O orgulho, a origem do orgulho está em Satanás. Satanás, dentro dos 7 pecados capitais, é ele quem comanda o orgulho. E como que funciona o orgulho? Como que o orgulho atua dentro de uma pessoa? O orgulho atua dentro de uma pessoa ao ponto dela dizer assim, olha, eu não preciso de Deus. Quando o ser humano se manifesta dessa maneira, dizendo que não precisa de Deus, ali ele está revelando a essência de Satanás, que é o orgulho. Porque Satanás foi o primeiro orgulhoso ao ponto de dizer, eu não preciso do Altíssimo, pelo contrário, subirei e me assentarei no trono que está na banda do norte e serei semelhante a ele. Quando na realidade esse orgulho, esse sentimento de estar, sabe, de não depender de Deus, ele hoje espalha isso para a humanidade. Então quando você vê uma pessoa dizendo, não, eu não preciso de Deus, e outro é tão orgulhoso que diz assim, olha, eu não preciso do teu Deus, eu não preciso do teu Jesus, não vem pregar para mim não, porque eu não preciso do teu Deus, não vem falar desse teu Jesus para mim não, que eu não preciso do teu Jesus, eu tenho a minha religião. Quando a pessoa age dessa maneira, essa pessoa está possuída do pecado chamado orgulho. Orgulho. Entende? Aí você está dizendo, aí você diz, ó, fulano, a gente precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Não, eu não preciso de Jesus não, eu não preciso do teu Deus não, eu não preciso do teu Deus. Quando a pessoa age assim, ela ou ele, nada mais nada menos é do que um orgulhoso. O orgulho é isso.
E hoje, na atual conjuntura, tem orgulhosos, pastor, na terra? Claro, tem de montão. Pessoas que não precisam de Deus porque tem uma condição financeira para pagar um bom plano de saúde. Pessoas que dizem que não precisam de Deus porque simplesmente têm condições de ter um circuito interno de filmagem na sua casa, de ter uma cerca elétrica ou algo semelhante. Pessoas que dizem que não precisam de Deus porque têm condições de andar num carro blindado, moram em condomínio. Pessoas que dizem que não precisam de Deus porque está vivendo em uma camada da sociedade de alto padrão. Então as pessoas acham que não precisam de Deus. E o soberbo, pastor, o soberbo é diferente. O soberbo é diferente. O soberbo é aquele que se acha acima dos demais seres humanos. Ele vive a soberba dessa vida, né? Ele vive a soberba dessa vida. Ele acha que o carro dele faz ele melhor, acha que a casa faz ele melhor, acha que o trabalho, né? Que a graduação acadêmica o faz melhor, acha que a influência como uma pessoa da sociedade o faz melhor, quando na realidade não passa de um soberbo. E a soberba é o último passo antes da pessoa cair em ruínas. Porém, o orgulho não. O orgulho é quando o ser humano, ele simplesmente vira as costas para Deus, dizendo, eu não preciso de Deus. Satanás é o autor do orgulho. Deu para entender? Vamos continuar aqui, vamos lá. Qual que é o quinto pecado gravíssimo que tem levado milhares de pessoas à perdição? O quinto pecado está registrado em João 8,44. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando mente, fala daquilo que é dele. Porque desde o princípio ele mente, porque se desviou da verdade. João 8,44. Qual que é o quinto pecado, pastor? Mentira! Gente, isso aqui é muito forte que eu vou falar aqui. A mentira é um pecado terrível. Não existe mentirinha e mentirona, tá? Aqui dá para colocar essa terminologia. Não existe mentira santa, não existe mentira boa, não existe mentira que traz benefício. Toda mentira é um pecado. E todo pecado gera a morte. Tá, pastor, mas fulano de tal é mentiroso, não morreu. Mas quando a Bíblia fala de morte, não está falando de morte física simplesmente. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que dom gratuito é esse? A palavra dom quer dizer presente, mas o presente gratuito de Deus é o nome no livro da vida. A vida eterna. Então não existe escala para mentira. Não existe escala para mentira. A mentira sempre será um pecado diabólico na face da terra. Nesse mundo que nós vivemos, um dos pecados mais venerado, mais amado pelas pessoas é a mentira. A mentira, ela é tão enaltecida que a sociedade separou um dia do ano em homenagem a ela. Em homenagem a ela. Dia 1º de abril, não é o dia que os ímpios celebram a mentira? Dia 1º de abril, não é o dia em que a sociedade celebra e enaltece a mentira? E uma coisa eu vou te dizer, por mais que a pessoa seja um mentiroso e uma mentirosa, mesmo sendo mentiroso, a pessoa, ela continua não gostando da mentira. Todo mentiroso, ele mente, mas ele não gosta que ninguém mente para ele. Toda mentirosa vive na mentira e conta mentira, mas não gosta que ninguém conta mentira para ela. Ama e pratica mentira, mas são apaixonados em ouvir verdades. Vocês estão entendendo? Falam a verdade na cara de um mentiroso. Fala. Conta uma mentira para o mentiroso, melhor dizendo. Você vai ver a revolta que ele vai ficar. Ele fica revoltado por quê? Porque a mentira é algo detestável, é um pecado gravíssimo. Até o mentiroso não gosta da mentira. Até o mentiroso detesta a mentira. Mas por que pratica, pastor? Porque o pecado na boca é doce como mel, mas no ventre é mais amargo do que fel. Escute isso aqui. Custe o que custar, fale só a verdade. Você não precisa aumentar a verdade, porque uma verdade aumentada se transforma em mentira. Você não precisa diminuir a verdade, porque uma verdade diminuída se transforma também em mentira. Fale só a verdade e nada mais, só a verdade. Não precisa aumentar a verdade, colorir a verdade.
Se você aumentar e colorir a verdade, ela deixa de ser verdade e passa a ser mentira. E se você diminuir a verdade, economizando alguma coisinha ali, também se transforma em mentira. Então, fale só a verdade. Viva a verdade. Pratique só a verdade. O resto é resto. Conseguiu entender? Vamos adiante aqui, tá? Sexto, anota aí. Marca aí o sexto. Qual é o sexto pecado, pastor? Esse é bravo, hein? Feitiçaria. Feitiçaria. A feitiçaria é um pecado tenebroso. Eu coloquei ele aqui como sexto, mas a feitiçaria é um pecado que ele está ligado 100% a todos os pecados que eu citei antes e que eu vou citar depois. Pastor, o que é feitiçaria? Feitiçaria é pedir auxílio aos demônios para realizar os intentos carnais do ser humano. Então, eu tenho os meus desejos carnais, as minhas cobiças carnais, eu tenho as minhas presunções, as minhas vaidades carnais, os meus egoísmos. Então, o que eu faço? Eu vou procurar um feiticeiro para fazer uma obra em meu favor, para que a minha cobiça, para que o meu desejo carnal venha se materializar. E aquele pela qual está lá me atendendo, então, possuído de demônios, diz, olha, traz isso, isso e aquilo, que eu vou realizar o teu desejo. E eu então, cheio de perversidade, levo e ali então o mal começa a atuar a partir desse momento. Quem não tem cobiça carnal? Quem não tem egoísmo? Quem não tem a maldade morando dentro dele e dentro dela? Nunca, jamais vai procurar um feiticeiro para auxiliar diante dos seus desejos mesquinhos. Quem procura feiticeiro, quem procura, feiticeira, são pessoas que estão nada mais, nada menos com seus desejos mesquinhos latentes dentro do seu ser. Ah, pastor, fulano de tal lá foi no feiticeiro e o feiticeiro fez um trabalho para ele, para ela ficar rico, ficar rica, para eles ficarem milionários. Olha que mentira, que mentira. Olha a vida do feiticeiro, vai olhar a vida dele, olha a casa do feiticeiro. Olha a situação que o feiticeiro vive e aí você avalia se ele tem essa moral de pedir para alguém gerar riqueza na vida de uma pessoa, se nem na vida dele ele gerou ainda. Amém, irmã Ana Lúcia? Lá os espíritos da mentira prometem que vai dar tudo, através da reza brava e o trabalho que ele vai fazer. Você consegue compreender um negócio desse? Você consegue entender isso? Fazer o mal para os outros, gente, nunca gerou benefício na vida de ninguém. Mais cedo ou mais tarde, o mal que a pessoa fez, ou volta para ele, para ela, aqui em vida ou na eternidade. Essa é a grande realidade, você consegue compreender? Deu para você entender? Tá? Antes de eu ir para o próximo, tem um feiticeiro gospel também. Qual que é o feiticeiro gospel, pastor? É aquele que faz oração contrária. Já chegaram na minha esposa pedindo para ela fazer oração contrária. Ora para fulano divorciar de ciclano. Ora para ciclano sair daquele trabalho. Ora, gente, tá orando pro diabo. Feiticeiro gospel. Ficarão de fora os feiticeiros. Vamos então aqui pro sétimo pecado, tá? Esse é terrível. Anota aí. Teimosia. A teimosia, meus irmãos, é um pecado gravíssimo. E como tem gente teimosa, né? Teimosia é eu bater de frente com a voz da autoridade. Teimosia é eu me rebelar contra a voz de autoridade. E como que eu me rebelo contra a voz da autoridade ao ponto de ser um pecado? Tem muita gente teimosa, Deus está avisando na sua palavra. Não faça isso. Não ande por esse caminho. Você vai se arrebentar. Você está teimando, você acha que sou eu que estou trabalhando em sua vida? Porque você está pecando, está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo? Para com isso. E a pessoa insiste na teimosia. Larga esse pecado, larga essa praga, larga essas amizades, larga isso, deixa de fazer isso. E a pessoa continua resistindo à voz de autoridade. Até que essa teimosia gera o quê? Uma pancada espiritual que Deus permite acontecer. Aí a pessoa olha e diz,
Meu Deus, meu Deus. E agora, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Teimosia. Teimosia. A teimosia é terrível. Só que quem teve um filho ou uma filha teimosa pode compreender como isso ofende a Deus, como isso irrita. Só quem aqui foi um teimoso e uma teimosa para entender que esse pecado é gravíssimo. Alguém aqui que está me acompanhando já viveu, sabe, podemos dizer assim, essa desventura da vida de ter um filho ou uma filha teimoso? Alguém aqui já viveu, né, com um marido teimoso, uma esposa teimosa? Já viveu? Comenta aí no chat. Um neto teimoso, uma neta teimosa? Já viveu isso? Já viveu, minha irmã, meu irmão? Se viveu, escreva aí na linha do tempo. Então você está entendendo como que isso irrita a Deus. Se irrita a nós que somos seres humanos, imagina Deus. Imagina o Todo-Poderoso, que deixou a sua palavra para todos nós. Vamos para o oitavo aqui. Qual que é o oitavo pecado, pastor? Traição. Anota aí, traição. A traição é um pecado, gente. Meu Deus do céu. Sem precedentes. Pastor, o que é traição? Traição, todo mundo sabe o que é traição. E a traição envolve muito mais do que um relacionamento sentimental. A traição envolve eu e você nos entregarmos à falsidade, sabe? A essência da traição é a falsidade, o fingimento. Não existe traição sem falsidade e sem fingimento. Todo traidor é falso e fingido. E essas duas bases, a falsidade e o fingimento, que são as duas bases, ela gera a traição. Na vida sentimental, na amizade, na fé. Cuidado, a traição é uma coisa terrível. Como assim, pastor? Me explica. Dá um exemplo de traição. Às vezes a gente olha para a traição só no relacionamento sentimental. Olhamos, né, para a traição só nas amizades, isso, aquilo. Mas existe uma traição que é a traição espiritual. Que muitas vezes as pessoas traem a Deus. Ela trai a Deus pelos seus interesses. Ela trai a palavra de Deus por causa de interesses pessoais. Por causa de muitas coisas. Eu vou dizer algo importante aqui para você. Tem pessoas que estão traindo a Deus por dinheiro. Traindo a Deus pela fama. Traindo a Deus pelo status. Traindo a Deus, sabe, pelo glamour. Olha quanta gente aí, que outrora estava cantando louvores e hoje abandonou Jesus e estão aí, cantando secular, vivendo no mundão. Por quê? Traíram a Deus por causa do dinheiro. J.A., Priscila Alcântara, tantos outros aí traíram a Deus, deixaram de lado por causa de uma vida sentimental. Alguns traíram a Deus. Estava firme com Deus, de repente virou as costas para Deus por causa de uma vida sentimental, por causa de uma mulher, por causa de um homem, por causa de tantas coisas. Cuidado, que a traição é um pecado gravíssimo, 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 gravíssimo. Só quem já viveu uma traição sabe o estrago que esse pecado causa na vida de quem foi traído. Só quem já viveu os efeitos de uma traição sabe a dor que essa praga causa na vida de uma pessoa. Ai, Mandelma, misericórdia. Isso é terrível. Qual que é o nono pecado, pastor? Nono pecado gravíssimo. Marca aí, porque esse aqui é muito forte, hein? Murmuração e maledicências. Murmuração e maledicências. Marca aí, anota aí. Qual que é a diferença da murmuração para a maledicência, pastor? A murmuração, gente, eu pratico ela contra Deus. Eu não murmuro contra pessoas. A murmuração é um pecado dirigido exclusivamente à pessoa de Deus. O que é a murmuração? É eu reclamar baixinho a respeito de Deus. É eu, sabe, reclamar entre os dentes, de canto de boca muitas das vezes, contra Deus. Quando a pessoa começa a falar baixinho, sabe, a resmungar baixinho, ela está murmurando contra Deus.
Pastor, e quando a pessoa resmunga baixinho, falando mal da vida dos outros, xingando a pessoa isso, aquilo? Ela não está murmurando, ela está praticando uma maledicência. A murmuração é contra Deus e a maledicência é contra o ser humano. E a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. E a murmuração? A murmuração é o que os filhos de Israel fizeram contra Deus naquele deserto. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra Deus. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra tudo que estava enfrentando naquele momento, naquele deserto, em direção à terra de Canaã. A murmuração é uma treva. Treva, 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 treva. Sabe? Separe esses dois detalhes. Murmuração e maledicência. Murmuração, ela está ligada a eu me queixar no tocante à pessoa de Deus. E maledicência, pastor? A maledicência é eu me queixar das pessoas, resmungar das pessoas. Isso e tem impedido muitas bênçãos. Pastor, mas murmuração é um pecado grave? Meu amigo, minha amiga, Deus permitiu o anjo da morte descer no deserto e acabar com milhares de pessoas por causa da murmuração. Milhares de pessoas morreram a caminho da terra prometida por causa da murmuração. Miriam ficou leprosa, Arão, eles ficaram leprosos por quê? Por causa da maledicência contra Moisés. A maledicência é uma treva. Cuidado com a murmuração e cuidado com a maledicência. Cuidado. Qual que é o 10º pecado gravíssimo, pastor? O 10º, anota aí, ó. Vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é terrível. Esse é terrível. Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Entenda bem. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa se dirigir falando de uma denominação, falando de uma instituição, falando contra um pregador, falando contra um cantor. A blasfêmia contra o Espírito Santo precisa ser entendida porque foi pregado por muitos e muitos anos por pregadores que dentro do seu egocentrismo afirmava-se, né? Quem falar contra as revelações que eu estou entregando, dizendo que não é de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem falar, né, dos meus arrebatamentos até o inferno, está blasfemando do Espírito Santo. Quem falar contra a revelação que eu tive, né, de 50 pessoas aqui para dar uma oferta de R$100, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem falar contra a visão que Deus me deu, né, que tem aqui 5 pessoas que precisa colocar a chave do carro aqui dentro do gasofilácio, que Deus está mandando você doar teu carro, quem falar contra isso, está pecando contra o Espírito Santo. Aí essa teoria foi aumentando, ao ponto que as pessoas entendem que a Bíblia diz, examinai, julgai se o Espírito é de Deus. Eu não posso engolir tudo que é falado em nome de Deus, não. Eu não posso comer tudo que as pessoas estão falando em nome de Deus. Ah, tá falando em nome de Deus? Então eu vou ficar quietinho, eu não vou avaliar, para mim não blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não é blasfêmia, gente. Isso é inteligência espiritual e a autoridade que Jesus deu para a igreja, que há de julgar até os anjos. O que é então a blasfêmia? A blasfêmia, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo é eu simplesmente rejeitar, virar as costas para o sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu rejeito o sacrifício perfeito que Jesus fez, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que tem a ver? Por que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo se eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus? Porque, gente, a dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo. Jesus, a pessoa dele, agora, nesse momento, está assentado à direita do Pai. E ele está aqui na terra representado pelo Espírito Santo. Então, quando eu rejeito o sacrifício de Jesus, eu estou automaticamente blasfemando, rejeitando e dizendo que eu não quero nada com a salvação e com esse Espírito Santo que veio voluntariamente
para estar conosco até o arrebatamento da igreja. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é eu virar as costas para o sacrifício da cruz. É eu virar as costas para a tumba vazia. Então, pastor, me explica. Eu vou te explicar aqui. Eu já falei uma vez e vou falar novamente. Tem até uma irmã que diz: ô pastor, não fala isso. Já pensou? Você já pensou no que o senhor está falando? O senhor imagina que o senhor pode estar lançando uma alma na perdição? Escuta isso aqui. Não existe pecado que ele não perdoe. Porém, se eu continuar vivendo de costas viradas para o sacrifício, eu não vou ter perdão nem aqui e nem na eternidade. Pastor, e se a pessoa se voltar para Deus e se arrepender dos pecados e assumir? Não, tu és o meu Senhor. O teu sacrifício foi perfeito para mim. A minha alma é tua, a tumba que tu deixou vazia foi a obra mais gloriosa de Deus entre os homens. Quando eu assumo isso, então todo mal é anulado e os meus pecados, que eram vermelhos como a escarlate, se tornam mais brancos do que a mais alva neve. Porque essa é a missão do Evangelho. Então o que é blasfêmia, pastor? Contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você virar as costas para o sacrifício de Jesus. E eu vou ser claro, direto e objetivo. Você está desviado do Evangelho? Tô, pastor. Você está vivendo em blasfêmia. Se você morrer desviado, não vai ter perdão aqui e nem na eternidade. É isso. Você desviou do Evangelho? Você virou as costas para o sacrifício. Ah, pastor, misericórdia, não fala isso. Você quer que eu fale o quê? Que você desviou do Evangelho, se afastou de Jesus Cristo e que você está vivendo voltado para o sacrifício perfeito? Claro que não. Você virou as costas para o sacrifício e ficou de frente para os prazeres do mundo. Está olhando agora para onde? Para os prazeres do mundo, para a vida terrena, para as coisas perecíveis, para as coisas que não levam a nada. E se você continuar assim, não vai ter perdão nem aqui e nem na eternidade. Nem aqui e nem na eternidade. Pastor, desviar é eu não frequentar, eu não frequentar um templo, um templo físico? Não. Desviar, gente, é você abandonar a obediência à palavra de Deus e a renúncia da sua própria vontade para fazer a sua vontade sem obedecer à palavra de Deus. Isso é estar desviado. E por sinal, tem muita gente fazendo isso dentro da igreja, vivendo isso dentro da igreja, sabe? Desobedecendo a palavra de Deus e fazendo a própria vontade, não vivendo a gratidão a Deus pelo sacrifício perfeito que Jesus fez. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa se dirigir contra uma denominação evangélica. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa se dirigir, contra um cantor. Isso é maledicência. Blasfêmia é eu virar as costas para o sacrifício perfeito. Blasfêmia é eu saber que Jesus morreu por mim e mesmo assim eu insistir em viver desviado do Evangelho. O alvo, o foco é o sacrifício da cruz. É a tumba que ficou vazia. Você conseguiu compreender o que eu estou dizendo? Então, a blasfêmia, ela vai muito mais além do que aquilo que as pessoas dizem. Pastor, e agora o que eu faço? Volta para Jesus, volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto há tempo. Porque se você voltar para Jesus hoje, todo pecado é perdoado, o nome é escrito no livro da vida e coisas grandes acontecem. Consegue compreender isso? Ficou claro? Volta para Jesus, amém? E se quiser, volta agora, escreva na live aí, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero me reconciliar. Amém? Glória a Deus, espero que tenha ficado claro aqui para todos vocês, no nome de Jesus. E as pessoas que quiserem agora, escreva na linha do tempo, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram, agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você achou desse vídeo? Eu achei um cúmulo, eu achei bárbaro, né? É só por Deus. Infelizmente tem os falsos espalhados por aí. E nós precisamos orar, pedir a misericórdia do Senhor. Fique agora com o vídeo, como que você consegue uma renda complementar de 100 a 600 reais. O link do canal do Pastor Giovanni vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal do Servo do Senhor, é bênção de Deus. E aperte esse botão aqui, seja membro do canal. Você vai estar ajudando muito o nosso canal e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar e não tem fidelidade, tá bom?
Tudo que você colocar tuas mãos, abençoado será. Que Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em uma renda extra no seu orçamento. Aqui no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. É fácil. No primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. Você vai chamar a irmã Ana Garcia. A irmã Ana Garcia, ela tem uma mentoria ótima que ela te dá caminho entre as pedras para você conseguir ter uma renda complementar no seu orçamento. Isso mesmo, você que precisa pagar, saldar ou ajuntar um dinheiro ou comprar alguma coisa, é de 100 a 600 reais ao dia na sua casa, usando a sua internet, o seu celular, e vai depender do seu tempo. Um serviço honesto. Conheço o esposo, conheço a irmã Ana Garcia, um casal de Deus abençoado. Ela vai explicar. Algumas pessoas já estão, aceitaram. É porque tem visto que é válido. Você tem o não, você pode correr atrás do sim. Vai aqui no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Chame ela e pergunte como que funciona. Você já tem o não, procure o sim. Se você ver que vai ser favorável a você, você abraça e vai ter essa renda complementar de 100 a 600 reais ao dia, em 24 horas. Vai depender do teu esforço. Se você ver que não compensa, pelo menos você tentou, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e espero que seja bênção para a sua vida.